Meninas, meninos, saudações! Vamos continuar com o nosso boletim de atualidades, agora estudando os Rohingya. Os Rohingya são uma etnia de maioria muçulmana no país Mianmar. Aqui nós temos Mianmar no mapa, inclusive com uma extensa fronteira com a China. Mianmar é um país que vive hoje graves problemas. Eu poderia dizer para vocês que Mianmar reúne o pior da Colômbia dos anos 1990, das tensões entre palestinos e israelenses e ainda de Cuba dos anos 1940 e até 1959, a Revolução Castrista. Vamos desenrolar esses comparativos no restante da apresentação. Mianmar tem uma maioria de população budista, mas que convive com vários outros grupos étnicos e religiosos, sendo que o país não é uma democracia propriamente. E quando eu digo isso, eu não estou pensando em regime de voto, eleições periódicas, universalização de voto. Isso também faz parte da democracia, obviamente, mas eu estou pensando na composição da sociedade e no acesso à estrutura de poder. Esses diferentes grupos étnico-religiosos partilham de forma isonômica o poder? Não, criando, portanto, uma condição de exclusão de amplos setores da sociedade de Mianmar em relação à estrutura de poder. Populações pobres, pobreza aliada às condições precárias do ponto de vista político acaba se desdobrando em atividades subversivas, atividades ilícitas, atividades criminosas. Daí o caso do processamento de droga para comércio mundial de droga. É o caso da papoula para comércio de heroína, entre outras drogas. Sendo que a droga movimenta uma grande quantidade de recursos financeiros, possibilitando que os grupos ligados à produção de drogas possam estar muito bem armados para se proteger dos adversários, inclusive do próprio governo. Daí a semelhança que eu disse para vocês em relação à Colômbia dos anos 1990, quando o tráfico de drogas, no caso a coca refinada em cocaína, e os traficantes de droga controlavam, com armamentos poderosos, amplos territórios da Colômbia que ficavam fora do controle do governo colombiano. Mas pior do que a Colômbia dos anos 1990, porque nós temos em Mianmar grupos étnicos os mais diversos e, portanto, essa produção de droga está ligada a diferentes grupos étnicos que são fortemente armados pelo dinheiro das drogas, da formação e difusão das chamadas organizações armadas étnicas em Mianmar, contra umas às outras e contra o governo, inclusive organizações armadas étnicas dos Rohingya. E daí a pergunta, por que ninguém faz qualquer coisa? Não é? Por que a comunidade internacional não atua sobre Mianmar? Bem, uma resposta está aí no nosso mapa, fronteira com a China. Mianmar faz parte da Rota da Seda chinesa, além de estar muito próxima da China. Então a China veta toda a ação internacional de pressão contra o governo de Mianmar, temendo o aumento da influência ocidental sobre este país que é do interesse chinês, Rota da Seda chinesa, e que faz fronteira com a China. Isso é muito usual. Nós vimos no outro vídeo Belarus e a Rússia, uma potência mundial, quer ter influência sobre os países que são mais próximos, sobre os países fronteiriços. Nós sabemos do controle, do sobrecontrole americano sobre a América Central, principalmente ao longo do século XX, com o corolário Roosevelt, a doutrina do Big Stick. Isso também vale para China e Mianmar, tá certo? E ainda mais, dada a proximidade, um país que tem potencialidades econômicas, em um país que tem uma instabilidade tão forte. Então, existe um trânsito econômico frequentemente ilícito de autoridades e empresários chineses na sociedade e na economia de Mianmar, inclusive em tráfico de drogas, tráfico de armas, jogos, cassinos, prostituição. E por isso que eu fiz uma analogia com Cuba. Até os anos 1940, 1950, antes da Revolução Castrista, Cuba era um grande cassino, uma grande área para deleite em prostituição para os empresários americanos. E vale isto hoje para a relação de Mianmar com a China. É neste contexto que nós temos crescentes tensões entre o grupo étnico muçulmano Rohingya e o governo de Mianmar. Como essas tensões se desenrolaram? Vejamos.
Mianmar, conflito de narrativas. Uma primeira forma de eu descrever esses conflitos. Aqui está de novo o nosso quadro étnico-religioso, com maioria budista em Mianmar. Os muçulmanos apareceriam entre, né, as populações, uma minoria de muçulmanos. Não é que todos os muçulmanos são Rohingya, mas eles se manifestam entre os muçulmanos como uma etnia, tá certo? Maioria budista, o governo nos anos 2010. Tensões com grupos muçulmanos considerados imigrantes ilegais pelo governo, os Rohingya em especial, tá certo? Agora, vejam vocês já um aspecto muito importante. O governo de Mianmar não considera os Rohingyas nativos do país, cidadãos do país. Ele os considera migrantes ilegais. A gente tem um paralelo disto, para fazer uma sugestão, entre países europeus. É muito comum que a imprensa, é muito comum que a sociedade mais tradicional de países da Europa Ocidental denomine migrantes pessoas que vivem há gerações nos territórios europeus. Vamos pensar França, né? Então uma pessoa é denominada migrante na França. Mas por que ele é migrante? Ele nasceu na França. O pai dele nasceu na França. O avô dele nasceu na França. Frequentemente franceses e a imprensa francesa denomina segunda, terceira geração de migrantes no território francês ainda de imigrantes. Mas é óbvio que essas pessoas têm estatuto de cidadania na França. Mianmar não. Designa pessoas, Rohingya, que moram há gerações no território de Mianmar como migrantes, mas não dão estatuto de cidadania a esses migrantes e, portanto, uma condição de exclusão política. Daí as crescentes tensões entre os Rohingya muçulmanos e o governo de maioria budista de Mianmar. Tem, entretanto, um problema nesta narrativa. Por que eles não brigavam antes? Então, um problema sério, né? Porque só na década de 2010 essas tensões começaram a se avolumar. Vamos a uma segunda forma de explicar? Até os anos 1960, 1990, Mianmar era um país socialista em forte isolamento do cenário mundial. Isolamento político, isolamento econômico, trânsito de populações. Mas nos anos 90 acaba o socialismo e vem a abertura econômica, com aumento inclusive de investimento externo direto em Mianmar. Mas qual seria o investimento em um país tão pobre como Mianmar? Ora, investimento para exploração de seus recursos naturais, investimento para exploração de madeira, combustíveis e extração mineral. Todo este investimento demanda área significativa. A área demandada para a extração de gás, um dos principais produtos da economia de Mianmar, para exportação de gás através de gasoduto, a área que é necessária para exploração mineral, para corte de madeira, e estas áreas são ocupadas pela população Rohingya. Daí a mobilização do exército de Mianmar para expulsar essas pessoas do território, o que na leitura de Mianmar é feito de forma mais fácil e legítima, porque a sociedade de Mianmar, o governo de Mianmar, não considera os Rohingya como cidadãos do país. Daí eles, como migrantes ilegais, são simplesmente desmobilizados, são expulsos do seu território, ocorrendo na prática um processo de limpeza étnica na região. Mas a comunidade internacional passou a agir a partir de 2017, 2018. Segundo a reportagem da agência F, vejamos, o Acnur, o PNUD, a ONU, e o governo de Mianmar assinaram no dia 6 de junho um memorando de entendimento que estabelece a cooperação para a criação de condições para a repatriação voluntária, segura, digna e sustentável de refugiados rohingyas e a seus lugares de origem ou a algum de sua escolha. Então, supostamente, a comunidade internacional e através da ONU conseguiram negociar com o governo de Mianmar para superar esse problema de limpeza étnica com os Rohingya. Mas, vejam, é problemático esse trecho que foi reproduzido pela agência F. Vejamos. Primeiro, omissão das causas econômicas e territoriais. A nossa narrativa 2 aparece nessas negociações? Não, não aparece. E, portanto, nós ficamos
com a narrativa 1, não é? Que é só um problema religioso. Não, não é um problema religioso, né? É um problema de uso do território e mobilização à força dessas populações excluídas politicamente, tá certo? E ainda mais, vejam aqui no final, aos lugares de origem ou algum de sua escolha. Então, será que o governo de Mianmar vai mobilizar de volta as populações de Rohingya para suas áreas nativas? Não. Essas que são as áreas do investimento estrangeiro vão ficar de fora, o que é mais fácil de ser feito na medida em que o problema do investimento externo direto na exploração de gás, madeira, recursos minerais nem aparece, nem foi veiculado nas negociações, o que geraria então uma perda de território Rohingya definitivo em Mianmar, tudo bem? Mas isso aconteceu em 2018. Será que os Rohingya foram repatriados até agora? Não, ainda não foram repatriados desde as negociações de 2018 e até agora em 2020. Onde eu pergunto, dá para ficar pior? Sempre dá. Os Rohingya estão em Bangladesh. Bangladesh é um país muito pobre. Há um custo estimado de $1 bilhão por ano para Bangladesh, um país tão pobre, sustentar os campos de refugiados Rohingya com danos ambientais ligados ao desmatamento e, mais recentemente, agora em 2020, a difusão da Covid-19 nos campos de refugiados, piorando de vez a situação e, como nós vimos, aos grupos armados, organizações armadas étnicas, inclusive Rohingyas. No território de Mianmar, eles são mais facilmente combatidos pelo governo, mas fora do território de Mianmar, não. Vem nos campos de refugiados haver difusão destes grupos armados Rohingya, o que pode criar uma escalada de violência e tensão na região, tensão entre o governo de Mianmar e o governo de Bangladesh, e ainda mais, entre o governo de Bangladesh e os Rohingya, inclusive dos grupos armados ou dos civis, para que o governo de Bangladesh possa minimizar a tensão com o governo de Mianmar através da, quem sabe, expulsão dos próprios Rohingyas do seu território. Daí então uma escalada de tensões para os Rohingyas civis, essas levas de populações que estão precariamente vivendo em campos de refugiados no pobre país chamado Bangladesh. Tudo bem? Era isso que eu queria passar para vocês sobre os Rohingya, um grupo que não é muito veiculado, uma etnia que não é muito veiculada na mídia ocidental, na mídia brasileira, mas é um grupo sofrido e bastante importante no cenário mundial atual, tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, algum problema em relação a esse assunto, por favor, me aciona nas redes sociais. Abraço para todos e boa sorte!